Olá, meu nome é Lorena Lopes, eu sou professora do curso de História da Universidade Federal do Oeste do Pará e eu tenho muita alegria em poder falar por uns breves minutinhos sobre uma filósofa que merece ser lida, que merece ser pensada. Eu me refiro a Sônia Viegas, cujos escritos são muito fortes, muito criativos e, a meu ver, contribuem enormemente para uma filosofia de história, ou mais precisamente para uma ideia de história. História pensada aqui enquanto existência. Uma primeira ideia essencial do pensamento de Sônia Viegas é que narrar não traduz o vivido. Narrar testemunha o passado, mas, sobretudo, é uma ação que recria o sentido do passado. Por isso, a narração desafia a verdade. Esse ponto é muito importante, mas antes de tratar dele, antes de me aprofundar um pouco no argumento da Sônia Viegas, eu vou apresentar um pouquinho da biografia, da trajetória da nossa autora. Sônia Viegas nasceu em 1944, em Belo Horizonte. Em 1963, aos 18 anos de idade, ingressou no curso de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E no ano de 1966 se formou, concluindo o bacharelado e a licenciatura em Filosofia. Dois professores exerceram sobre ela uma grande influência. Henrique Cláudio de Lima Vaz, o Padre Vaz, apresentou a filósofa a temas como a fenomenologia, a filosofia da cultura e da antropologia. Moacir Laterza também a apresentou a temas importantes, a estética, a filosofia da arte, o pensamento de filósofos existencialistas. Sobre esses temas, Sônia Viegas desenvolveria distintas discussões. E pela menção a esses dois nomes, esses dois professores, e pensando a amplitude desses temas, já fica evidente que a autora tinha de fato uma ampla gama de interesses. E isso se faz ver na sua produção, se faz ver na variedade de temas que aparecem em seus textos. Em 1977, ela defendeu sua dissertação de mestrado intitulada A Palavra Poética e a Palavra Filosófica no Grande Sertão Veredas. Essa dissertação recebeu em 1984 o prêmio Cidade de Belo Horizonte, na categoria Ensaio. E em 1985, após um período de reflexão sobre o texto, a dissertação foi publicada com o título A Vereda Trágica do Grande Sertão Veredas, pelas edições Loyola. Em 1986, infelizmente, muito jovem, a autora foi diagnosticada com um câncer e faleceu com 45 anos de idade em 1989. A gente vai falar aqui então de uma filósofa com ideias, com propostas tão ricas que foi capaz de desenvolver isso em tão pouco tempo de vida. E a impressão que eu tenho lendo seus textos, lendo seus escritos, é que na verdade, de fato, esse tempo da filosofia na vida da Sônia Viegas era um tempo contínuo e por isso parece ter sido tão possível a autora desenvolver tanto, com tanta profundidade, as suas ideias. Quer dizer, ela parece ter tido uma vida de filosofar. Numa das muitas cartas que escreve, ela diz o seguinte, eu leio o trecho, que é um trecho muito bonito e que me parece dar uma dimensão desse lugar da filosofia na sua experiência, na sua vida. Ela diz assim, minha doença não me tira a liberdade nem o desejo de viver. É de princípio uma forma de me submeter à fatalidade, à necessidade, melhor dizendo, e tento filtrar através dela o meu desejo. Eu não pedi nem escolhi esse limite, mas tenho de reconhecer que ele é um firme e sólido limite. É uma plataforma de pedra em que me assento e abro as asas do meu desejo. Essa carta, dentre outras cartas, seus artigos, sua dissertação, seus escritos, enfim, foram reunidos e publicados numa coletânea de 3 volumes que foi organizada por um de seus alunos, o professor Marcelo Pimenta Marques, também já falecido. São esses 3 volumes que eu mostro aqui. Eu tenho a impressão de que a imagem se inverte, mas enfim, é o Vida Filosófica, o Filosofia
Filosofia Viva e o Filosofia e Arte, né? Então a gente tem uma coletânea com todos os escritos da Sônia Viegas, que se chama justamente Sônia Viegas Escritos e que são subdivididos nessas 3 temáticas. Mas ainda falando mais uma palavrinha sobre a sua biografia, infelizmente curta, né? Em 1967, Sônia Viegas se tornou professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, por onde ela se formou. E lá ela exerceu suas atividades de professora e pesquisadora. Dos relatos que a gente escuta e enfim, das leituras que são possíveis, né, de se fazer a esse respeito, a gente vê sempre na figura da Sônia Viegas um entusiasmo muito grande pela filosofia, pela cultura, né? A gente tem sempre a alusão às salas cheias, às salas abarrotadas de alunos, não só os alunos da Fafiche, não só os alunos da universidade, mas muitas pessoas de fora da universidade. E com o passar do tempo, essa experiência, né, que se desenrolava nas suas aulas, que cativava tantos alunos, começou a demandar dela algo mais. Então, em 1985, Sônia Viegas criou, junto com alguns colegas, com alguns amigos, o Núcleo de Filosofia, né? E essa foi somente uma das muitas iniciativas, uma das iniciativas muito interessantes que a Sônia Viegas criou. Esse Núcleo de Filosofia era um espaço que tinha por objetivo oferecer a um público externo à universidade um contato, né, uma experiência com a filosofia ou o acesso ao pensamento filosófico, né? Quer dizer, a Sônia Viegas teve uma atuação muito rica, muito cativante, né, muito preocupada em ampliar o debate filosófico, né, ou em diminuir a distância entre a universidade e a sociedade, que é um tema tão importante, tão caro para se pensar o papel da universidade hoje. Segundo a professora Miriam Campolina, que também foi uma aluna da Sônia Viegas, em 3 âmbitos a investigação da autora se desenvolveu de forma mais significativa, né? Um primeiro seria o da reflexão antropológica, né? Um segundo do diálogo com a literatura e com as demais manifestações artísticas, com a arte, enfim. E o terceiro da via de acesso à experiência filosófica. A Miriam Campolina, né, que é professora também na filosofia da UFMG, escreveu nesse sentido o verbete Sônia Viegas, que é um texto muito lindo publicado no blog Mulheres na Filosofia. Como aqui minha proposta é priorizar, fazer um recorte no entendimento de história enquanto existência de Sônia Viegas, eu vou citar uma passagem do verbete da Miriam Campolina que vai nos ajudar a pensar nisso. A Sônia Viegas experimentava no diálogo com a literatura e com as artes um enorme potencial reflexivo nos confrontos dos grandes temas da experiência humana. A arte em seu pensamento não era apenas o lugar de um objeto da história da arte, da filosofia da arte ou da estética, mas se apresentava antes como um caudal de questões existenciais. E mais do que isso, atuava como um coadjuvante no exercício do pensar. Ela se deixava interpelar pela literatura, pelas artes plásticas e visuais, pela música e pelo teatro, e encontrava nessas expressões da cultura um ponto de partida para abordar aquelas questões que, em sua radicalidade, mobilizam a especulação e a reflexão humanas desde a noite dos tempos. Esse é um ponto que nos interessa muito aqui. A literatura, a arte, mas mais especificamente a literatura, para pensar a experiência humana. A literatura como ponto de partida para pensar a existência. Então vamos lá. Vamos falar mais detidamente da obra de Sônia Viegas, sabendo que meu argumento se baseia especialmente na dissertação de mestrado, que foi então defendida em 77, como eu disse agora há pouco, e publicada em livro 8 anos depois, né? A Vereda Trágica do Grande Sertão Veredas. Ela também, eu lembro, foi republicada nessa coletânea, que eu mostrei agora há pouco, no volume Filosofia Viva. Então vai ser a partir da leitura que a Sônia Viegas faz do Grande Sertão Veredas que eu vou propor um entendimento de história enquanto existência.
para a autora. Para Sônia Viegas, a palavra teria sido tomada ao longo de uma longa tradição dita ocidental, pensando aqui na tradição cristã, na tradição filosófica, historiográfica, como fonte de revelação, de constituição da verdade. O nome, a palavra, sim, foram comumente pensados nessa tradição enquanto uma forma de dominar a realidade exterior. Essa força da palavra se associou a um poder de tradução racional e inteligível da verdade. Sônia Viegas fala nesse sentido junto com Parmênides, com Platão, e então toda uma tradição teria se ancorado nessa coincidência entre palavra e verdade, entre palavra e realidade. A dúvida quanto a essa capacidade da palavra, quanto a esse poder de apreender a realidade pela palavra, a verdade da realidade, vai surgir depois de muitos séculos do percurso dessa tradição racionalista. Sobretudo a partir de fins do século XIX, uma consciência trágica da existência, para usar justamente a expressão que a autora utiliza, duvida desse poder, considerando a incapacidade das palavras para traduzir de fato, ou para encontrar de fato a realidade. Essa crise instaura uma espécie de consciência da separação entre homem e mundo. A palavra deixa de ser pensada então como fonte de constituição da verdade. É claro que não é que essa consciência estivesse de toda adormecida ou fosse inédita. A tragédia grega, por excelência, experimenta na polis essa dúvida, na polis grega essa dúvida, né? E isso é contemplado pela reflexão de Sônia Viegas. Num texto chamado Édipo, o problema da liberdade, do destino e do outro, a autora vai discutir precisamente o que seria essa consciência trágica da existência humana, pensando na ambiguidade de Édipo, suas contradições. Essa ambiguidade estaria na base de uma consciência trágica. Essa ambiguidade seria, por mais que realçada com a personagem de Édipo, própria à existência humana. Da Antígona, por exemplo, Sônia Viegas recupera o verso: muitas são as maravilhas, mas o termo aqui é tadeiná, plural de deinos, que pode significar tanto o que é maléfico quanto o que é admirável, o que é espantoso, né? Então, muitas são as maravilhas, então, mas de todas, a maior é o homem. Ou seja, o homem seria a expressão maior dessa ambiguidade, da revelação dessa ambiguidade. E participam dessa reformulação de uma tradição vários nomes. Da filosofia, Sônia Viegas destaca Nietzsche, que questiona, obviamente, o poder do logos para traduzir a verdade, questiona a ideia de verdade, para aprender a essência do ser, mas depois dele, Sônia Viegas trata também de Kierkegaard, de Merleau-Ponty, de Heidegger, também nomes do campo literário, não somente da filosofia, recebem a atenção de Sônia Viegas. Vai ser, aliás, sobretudo através da literatura, sobretudo através de João Guimarães Rosa, que Viegas vai estabelecer uma análise autoral daquilo que a gente poderia chamar de uma filosofia da história, retomando a ideia de uma história enquanto existência. Então, para Mallarmé, para Kafka, para Camus, dentre outros nomes, né, a literatura vai ser muito importante na construção ou na elaboração dessa consciência trágica, que admite que a palavra falha na captura do mundo. E seu poeta por excelência, né, que é como a Sônia Viegas vai chamá-lo, é João Guimarães Rosa. Então, Sônia Viegas vai identificar em João Guimarães Rosa aquele que fabrica, né, um poeta, aquele que exerce a ação de fabricar, pensando aí na acepção do poiel. Sônia Viegas quer, então, pensar a poesia numa função mediadora entre existência e pensamento, entre realidade e palavra. O que estava certo para uma tradição agora passa a ser a dúvida. E o Grande Sertão Veredas, especificamente, vai ser o objeto da autora, porque no romance, João Guimarães Rosa vai explorar o que ele próprio chama de aspecto metafísico da língua. Então, ao invés de confiar na palavra enquanto uma força que apreende a realidade, ela é usada, né, a palavra é usada pelo desdobramento que ela pode ter. Ela própria é interrogativa, ela própria expõe as contradições da apreensão da realidade. Assim, Sônia Viegas entende
obviamente que a narrativa de Riobaldo é uma narrativa que está sempre no limite, está sempre diante do abismo do indizível, ou do abismo que é perceber o que se tem de indizível. Para citar um trecho do texto dela, como se a narração tivesse por finalidade principal apontar para algo que a ultrapassa. Temos então uma filosofia poética. A palavra do Grande Sertão Veredas brinca com o irreversível, e o vivido é irreversível. Riobaldo não narra para fazer um balanço do passado. Ele não narra para reverter o passado ou para apreendê-lo tal e qual, para apreender o vivido, porque a palavra não é capaz disso. Riobaldo narra para desatar o possível do que não mais é possível. Não é mais possível que a palavra apreenda a verdade. Então Riobaldo dilacera a palavra. A palavra de Riobaldo se dilacera. É isso o sentido trágico da verdade. O relato de Riobaldo luta contra as palavras. Ele tem necessidade de instaurar o sentido do real pelas palavras, mas tem muita dificuldade. Ele peleja, ele luta contra as palavras com as palavras. Então essas palavras, as palavras de Riobaldo, que lutam contra as palavras, erram, falham, mas também geram, também fabricam. E é por isso que Riobaldo é o sertão. Ele depende das palavras, como os grandes jagunços dependem da palavra, da fama, do Cleus, tal como dependeram da palavra dos aedos, os heróis gregos, né? Os jagunços têm uma existência ainda mais provisória do que os sertanejos, né? E por isso tem mais, querem ter chances de serem lembrados. Os jagunços, sobretudo, acreditam que vale a pena morrer. Há algo para eles que os faz acreditar na glória e que, portanto, os faz depender da palavra. A narrativa sobre a sua existência, sobre a sua participação nas guerras do sertão é uma espécie de esperança, né, de sua glória. É por isso também que Aquiles e Heitor enfrentam a morte, né, na esperança de terem suas existências narradas, sua excelência narrada. E pela mesma forma, Joca Ramiro, Diadorim e Hermógenes vão enfrentar a morte nessa esperança, nessa expectativa. Então, quer dizer, os grandes heróis do sertão dependem da palavra, precisam da palavra para que ela coroe a sua existência, para que ela coroe seus feitos. Mas, por outro lado, né, então, por mais que haja uma presença épica no sertão, para Sônia Viegas, por mais que o sertão seja feito de heróis, né? Por mais que sua guerra seja uma guerra épica, no sertão de Riobaldo, no sertão das suas palavras, não há nada. Quer dizer, existe uma dúvida, existe uma dificuldade de confiar a palavra, a capacidade de fato apreender aquilo que ela narra. O demo, Riobaldo vai dizer, é o que não há. Então, no sertão rosiano, os vazios de sentido se multiplicam e quanto mais eles aparecem, maior é a luta de Riobaldo com as palavras. Esse mesmo Riobaldo que confia na possibilidade de coroar pela palavra a existência épica dos jagunços é também aquele que luta contra as palavras. Ele se arma de palavras e precisa lutar contra as palavras, né? Riobaldo, quanto mais quer se aproximar da narrativa, mais se percebe diante das palavras. Uma citação da Sônia Viegas: para que o homem perceba o mundo como sua alteridade, é preciso que sinta a distância infinita que existe entre ele próprio e o mundo. No horizonte dessa distância, a realidade ganha espaço para existir. Isso é maravilhoso, porque quer dizer, é na distância, é nessa luta, nessa peleja que Riobaldo, percebendo o quanto as palavras falham, vai conseguir lidar com a alteridade. Quer dizer, ele vai sentir essa distância infinita que existe entre ele próprio e o mundo, nas palavras de Sônia Viegas. E por isso, por conta dessa distância, né, por conta do entendimento dessa distância, é que a realidade vai ganhar espaço para existir. Riobaldo quer a lisa e real verdade, né? Ele diz isso, então onde é que está a verdadeira lâmpada de Deus? A lisa e real verdade. Mas sua descoberta, apesar da sua intenção,
é outra, porque o sertão é ainda maior do que o que ele imaginou ser. O sertão se pergunta, o sertão se interroga. A dúvida, portanto, a narrativa que desconfia de si mesma, é a prova de que Riobaldo não narra uma aventura épica. Embora tenha elementos épicos, trata-se de uma aventura trágica, segundo Sônia Viegas. A dúvida, para citá-la uma vez mais, a dúvida intercepta a transfiguração do herói e se utiliza no narrador para introduzir na aventura épica uma ruptura que devolve a subjetividade a seu conflito. A palavra épica, então, coroa a existência do herói. É verdade, mas a palavra trágica acirra na consciência do narrador e do leitor o deslocamento ou a distância, a presença exílio, que é a expressão de Sônia Viegas, entre ser e mundo. A palavra, admite a impossibilidade absoluta do encontro entre um e outro, entre ser e mundo. A palavra trágica, nesse sentido, desafia a linguagem enquanto fonte de verdade. É esse o sertão sem fim de Riobaldo, e por isso Riobaldo vai dizer: o sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. É esse o movimento. Grande Sertão Veredas, para Sônia Viegas, acompanha e traduz o desabrochar da consciência, de uma consciência que experimenta o absoluto e que por isso se dá conta de estar só. Ela diz: fazer a experiência do absurdo é viver o paradoxo sem concessão. Então Riobaldo, para Sônia Viegas, é o herói épico-trágico e, na verdade, segundo a leitura dela, mais trágico do que épico. Ele leva ao limite o desafio próprio à nossa existência, que é o desafio das palavras. Eu espero, então, que este nosso encontro tenha valido a pena e que seja um convite para conhecer os textos e as ideias dessa filósofa admirável que foi a Sônia Viegas. Um abraço e até a próxima!